Vamos lá. Mateus no capítulo 16, no verso 1, diz assim: aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrassem um sinal vindo do céu. A gente é tão acostumado a escutar o termo fariseu e saduceu num sentido ruim, num sentido pejorativo, né? A gente até brincando no meio crente, né? Você não pode dizer nenhum nome feio, né? Você diz, isso é um fariseu, não é verdade? No sentido bíblico ele ficou meio pejorativo para nós da Nova Aliança, mas fariseus e saduceus são a nata do estudo bíblico, dos estudiosos da época. Na época não existia quem conhecesse mais a Bíblia do que um fariseu e seguindo os saduceus. Os saduceus eram responsáveis pelo templo, pelo serviço no templo. Os fariseus eram responsáveis pela palavra, pelo estudo da palavra, pelo conhecimento da palavra. Então quando fala aqui, está falando da nata da religiosidade da época. A referência do religioso, aquele que você corria para entender alguma coisa da Bíblia, das Escrituras, que na época não tinha Bíblia, eram os pergaminhos, as Escrituras. Se você não entendesse algo, você corria para eles. E quando eles falam tentar aqui, tentar também tem um sentido ruim, mas também tem um sentido bom. Era que tentar é procurar nele o que é verdadeiro e o que não é, à luz da Bíblia, ok? Então quando você fala que tenta, nem todo fariseu é ruim, biblicamente falando. A gente vai ter vários fariseus que aceitaram o testemunho de Jesus, eles quiseram e creram na palavra, e até quando Jesus foi embora, vários são na história bíblica de Atos, os fariseus que suportavam a igreja nessa configuração de Jesus Cristo, amém? Então não necessariamente todo fariseu é ruim, mas nesse caso aqui eles estavam com a intenção ruim, porque o coração estava endurecido, e eles tentaram Jesus pedindo um sinal que viesse do céu. Só que nessa altura do campeonato, Jesus já tinha curado uma tuia de gente. Já tinha feito cego ver, e vocês me desculpam que de vez em quando eu digo que cego viu, e surdo viu, eu faço isso, tu só ignora, vai para frente, olha para frente, dá aquela risadinha, não precisa me corrigir, corrige mentalmente e vamos adiante. Eu boto tranquilamente Moisés na arca e Noé no monte. Se você escutar algo disso também, dá aquela risada, faz a correção mental, escolhe um dos dois, que vai servir os dois, certo? Faz a correlação no texto que a gente está falando e continua. Mas Jesus já tinha curado uma tuia de gente a essa altura do campeonato. Jesus já tinha feito cego vir, surdo vir, cego ver. Ele já tinha feito todas essas coisas e eles estavam lá diante dele. Você pode mostrar mais um sinal? Essa é a grande questão. Desconsiderado tudo que viram e que ouviram, todos os testemunhos que tinham escutado até agora, ele disse, eu preciso ver, eu preciso saber. Então não era uma intenção real de coração, eles queriam mais apenas um show. Eles queriam realmente que Jesus tivesse descido em glória como um trovão, mas essa promessa era só para depois, não é para agora. Jesus vai vir em glória, todo olho vai vir, vai ser como o raio do Oriente para o Ocidente, mas essa chegada dele agora, da primeira vinda, ele não era para vir assim, e aquilo ali chocou demais a religiosidade deles, porque não começou deles, Jesus começou por baixo, pregando, trazendo para perto aqueles que eram feridos, aqueles que precisavam, ele puxava para perto, porque Jesus tinha um diferencial, ele via pessoas, ele não via cargo, ele não via posições, ele olhava pessoas. E aquilo compungia no chamado dele ao ponto de ele começar atraindo para si aqueles que precisavam. E um fariseu, ele tinha, apesar de ter muito conhecimento, o conhecimento entrou no seu coração, não no sentido de revelação para saber o quanto ele precisava de salvação, mas para dizer, eu conheço demais, eu sou santo por causa disso. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe que não sabe nada. Isso é muito simples, isso é uma constatação filosófica humana. Quanto mais eu sei que eu não sei.
Mas biblicamente ou humanamente a gente pode ficar corrompido achando que tudo que eu sei é necessário. Até porque a gente é muito tranquilo no nosso estilo de vida. A gente acorda, a gente vai dormir com a certeza que vai acordar amanhã. A gente faz uma escala enorme de programações. Mas quem te deu a certeza que tu acorda no outro dia, bonitão? Quem assinou essa carta de certeza que você vai acordar? Quem assinou essa carta de certeza que você vai fazer aquilo que você programou para fazer? Onde está a nossa substância? Não existe uma substância clara para a gente ter essas certezas. Mas a gente faz planos, não somente até amanhã, mas tem gente aqui com planos de 10 anos. Não é verdade? E se não existe uma estrutura, um lastro para a gente planejar, isso tudo que a gente está planejando, significa que a gente tem uma tendência a planejar em cima do vazio. O ar-condicionado está fazendo, escuta o ar-condicionado? E não há problema em você planejar, desde que você coloque um lastro. Você precisa planejar em cima de algo que lhe dê sustento ao seu planejamento. Se não tiver um lastro, se não tiver uma base que sustente o seu planejamento, você está planejando em cima da areia e tempestade chega para todo mundo. Amém? O que é que a gente precisa? Do lastro para o planejamento. E quando você não tem o lastro, você vai ser convencido de que você é o que você não era. A lei, ela veio para mostrar o pecado. Então, se eu sou um doutor da lei, não existe ninguém na terra mais convencido de que eu não mereço do que eu. Mas os doutores da época estavam convencidos de merecimento. Eles construíram todo um conhecimento sem um lastro de salvação. E quando naquela época era para construir o conhecimento, desejando o lastro, Senhor, manda o lastro. Porque aqui a gente não é nada, a gente não vale nada, e a gente precisa da tua salvação, a gente precisa do Cristo prometido. Mas o Cristo que eles queriam era um Cristo que viessem glorificar ou coroar o estilo de vida deles. Quantas vezes eu e você não queremos só que Jesus venha aqui e dê a sua bênção? Aquilo que eu e você planejou sem lastro. A gente constrói, a gente faz, a gente planeja, não existe o lastro de Jesus e a gente diz, Senhor Jesus, vem e abençoa os meus planos. Abençoa, Senhor, aquilo que eu tenho feito. O convite é a gente voltar para a raiz e construir algo dentro de nós, que vai ser segundo o plano e o propósito que Ele tem para nós. Vamos continuar a leitura, vamos lá. Verso 2, ele porém lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas, deixando-lhes, retirou-se. Jesus disse, olha, vocês que estudam a palavra, vocês devem ser especialistas do sobrenatural. Porque naturalmente você consegue olhar para o céu e dizer, vai chover amanhã. Mas você não consegue perceber o ar profético de coisas acontecendo. Então, à medida que eu mergulho na palavra de Deus, eu não mergulho pelo conhecimento da palavra em si, mas pela revelação de quem Deus é através da palavra. E uma vez que eu conheço a revelação de quem Deus é através da palavra, eu começo a perceber Deus no meio das coisas. Você sabe que Deus não te ungiu para você não passar por dificuldade. Não tem, aleluia, amém, irmã, glória a Deus. Jesus não te ungiu para você não enfrentar dificuldade. A promessa de Deus não é, venha para mim e você não vai ter problema. A não ser que seja a ida definitiva. Se você for definitivamente para Ele, você não vai ter mais problemas. Mas uma vez que você vem para Ele, a promessa é aliviar. E esse alívio está condicionado a aprender. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa... Quando a gente vem para Jesus, o alívio que a gente tem é o nosso espírito morto recriado. Uma vez que você nasceu de novo, seu espírito reacendeu, foi feito novo. Acesso à sala do trono você tem. Hoje, agora você fala e Deus te escuta. Meu irmão, Deus te escuta. É lógico que quando a gente nasce de novo, a gente nasce um bebê, a Bíblia fala que a gente não tem conhecimento, e o que a gente vai falar para Deus é: Senhor, me ajuda, Senhor, eu estou passando por um problema, e Ele vai escutar essa oração. Mas você não pode ficar com esse tipo de oração a vida toda. Você sabe que eu disse que os meninos cresceram, né? Então quando os meninos eram guri, e a gente fazia uma viagem dessa, eles ficavam: pai, me dá isso, 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 me dá isso. As meninas ainda são meio gurizinhas, fizeram uma lista enorme, que eu não consigo nem identificar as coisas que tem naquela lista. Umas coisas de maquiagem, um negócio. E elas mandam foto com as coisas circuladas, e a mãe entende, sabe tudo, porque elas são menorzinhas. O mais velho é desenrolado. Aí a mãe: e aí, tu não vai fazer lista não? Eu: não, pai, estou tranquilo. O que importa é que vocês se divirtam. E eu vou ficar aqui esperando vocês voltar. Percebe a maturidade? Ele não quer nada daqui. Lógico que quer. Óbvio que quer. Mas não é o mais importante, porque ele amadureceu. Enquanto as gurias querem o presente, o mais velho quer a presença. E quando a gente é novinho, não se preocupa, você está no começo dessa jornada, começou agora, pode continuar a sua oração pedindo, peça, Deus quer te aliviar, Deus quer te ajudar na maturidade que você tem. Mas se você tem tempo de jornada nessa casa, se você já tem estrada rodada, quilometragem, o pneu já está precisando trocar, você precisa amadurecer no seu relacionamento com Deus. Você não pode ficar aquele bebezinho pidão que me dá, e o resto da vida nisso. Deus vai começar a treinar a gente. Deus vai começar a treinar a gente. Paulo faz uma oração, ele diz que tem um espinho na carne, algo que limita ele, algo que está ali batendo, martelando as suas fraquezas, expondo quão fraco ele é. E a intenção dele é boa, ele quer voar no ministério, ele quer continuar a obra, ele quer fazer as coisas acontecer. Mas ele diz assim: eu orei a Deus para tirar esse enviado de Satanás, que me limita, que me mostra as minhas fraquezas. Orei 3 vezes, até que Deus respondeu. Olha só, Paulo falar que orou 3 vezes, significa que a oração dele era respondida na primeira. Dizer que é 3 vezes, deu alguma coisa errada. Sabe ligação de quem te atende rápido? Você não tem aquelas pessoas que te atendem rápido? De 3 meninos, só tem um que atende rápido. Só Sofia. Sofia é a única que atende. Quer resolver logo, liga para Sofia. Quer resolver daqui a 3 dias, liga para Luísa. Quer no intermédio, Eduardo fica ali no intermédio. Mas Sofia, na hora, se eu ligar agora, ela atende. Pode estar no culto, ela sai e atende. Se ela não atender, tem alguma coisa errada. Aí já não é mais o assunto, diz que aconteceu que Sofia não atendeu. Aí já liga de novo. E já liga de novo. É isso que Paulo está dizendo. Não fui respondido. Orei de novo. E orei de novo. Até que Deus disse: ei, menina, qual é a oração de Paulo? Muda a situação, porque está dando dodói. Muda para que eu fique bem, para que eu possa arrebentar. E a resposta de Deus para ele é: muda não. Mas Deus, muda porque eu vou avançar, eu vou me sentir bem e eu vou arrebentar. E ele disse: mudo não. Aprenda a estar bem em toda e qualquer situação. Aprenda. Lembra de Jesus? Vinde a mim, aprendei de mim. Existe um aprendizado, meu irmão, de a gente confiar em quem, independente de quê. Não importa aonde, importa com quem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Rapaz, tem gente que dá uma aliviada no vale da sombra da morte. Gente, nossa, eu não tenho nada problema disso. Não, é só a sombra da morte, não é o vale da morte. Gente, quero não. Se tu me perguntar de livre e espontânea vontade, quer andar no vale da sombra da morte, eu vou dizer, vou nada. Para mim não parece ser bonzinho, embora que seja só a sombra, não parece ser bom. A sombra significa que ela está muito perto. Proximidade mais do que necessária. Entendeu? O vale da sombra da morte, você há de convir que não é um lugar bom. Não, pelo menos essa você concorda comigo. Vamos lá. Se concentra, vamos lá. Pergunta é, você concorda que o vale da sombra da morte não é um lugar bom? Não é. Definitivamente. Mas ainda que eu ande nele, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me... Não importa o lugar, importa com quem, meu irmão. O vale da sombra da morte, ele é melhor do que os pastos verdejantes, se tiver com Deus. Eu prefiro o vale da sombra da morte com Deus do que os pastos verdejantes sem Deus. E quando você entra nesse nível de maturidade, as coisas perdem o poder sobre você. Você não é mais limitado à sua condição natural. Você passa a andar num nível de atuação que excede todo o entendimento, inclusive o seu. E é por isso que Filipenses capítulo 4 diz que alegrai-vos. No Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ou seja, tudo que você precisa, fale para Ele, Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. E a paz dele, que excede inclusive o seu próprio entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma. Tudo que é natural, Ele quer atrair você para a naturalidade. O que é que esses caras fizeram aqui? Eles foram atraídos para a naturalidade. E eles queriam a carta lavrada de autorização divina com selos de Jeová queimada. É um foguinho da sarça ardente de Moisés, assinado, dizendo que aquele era filho de Jesus. Filho de Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Eles caíram na naturalidade e começaram a observar Jesus na naturalidade. Apesar de Jesus operar milagre, eles estavam na naturalidade, e eles naturalizavam aquilo ali, até ponto de dizer que é filho do demônio que está fazendo essas obras. Mas a gente tem outro exemplo bíblico que fala o contrário. Tem, João Batista. João Batista estava preso, esse é o contexto daqui. Ele estava preso. Já estava no final do seu ministério, ele foi preso por pregar a palavra. Por que João Batista foi preso? Pregar a palavra. A gente assiste Chosen e diz que João Batista era meio doidão, né? Porque o João Batista de Chosen é meio coisado, né? Meio coisado. Porque tudo que não depende do mundo causa uma ruptura com o mundo. Sabe por que a povo achava que João Batista era doido e coloca e apresenta ele como doido? Porque o cara que não tem contato, que não tem conexão com o mundo, ele é tido como louco. Porque você está aqui, gente, você precisa fazer concessões. A gente está vivendo aqui, a gente tem que fazer concessões. Concessões? A gente não pode ser preso por causa de uma lei, ok? Você não pode deixar de pagar seus impostos, você não pode estar de maneira errada, você não pode dirigir a 100 quando tem 45 de limite. Você não pode fazer essas coisas. Por quê? Porque aí você vai estar... A Bíblia também fala que você não tema a autoridade, né? Porque a autoridade ela está lá instituída para estabelecer a ordem. Em ordem tudo bem, mas compactuar com o mundo, você ser de Deus, mas com um negocinho... porque todo mundo faz. Todo mundo faz isso, gente. Isso é quase uma mentirinha branca. Mentira branca parece mesa branca, né? É do inferno, mas está para o bem. Não existe isso, não existe compactuação. Paulo, por pregar o evangelho, João Batista, por pregar o evangelho, estava preso. E naquela dureza da prisão, com a sua sentença de morte sendo preparada, porque querer matar já se queria, só não se sabia como ia ser feito, mas com a sua sentença de morte sendo preparada e ele percebendo por dentro que seus dias estavam chegando,
ele começa a criar dentro de si um senso de urgência. E o meu primo, cadê? Já começou? O ministério já iniciou? É ele mesmo ou vai ter que esperar outro vir? Lembra que ele de alguma maneira, ele introduz Jesus ao ministério. Essa submissão de Jesus a João Batista, ela é necessária como um autorizador daquilo que ele faz, porque os fariseus lá na frente dizem, com que autoridade tu fazes essas obras? Ele diz, com que autoridade João Batista pregava aqui? E é embaixo dessa autoridade que eu ando, então submeta a autoridade, meu irmão. Não existe cabeça sozinha no reino de Deus, o cabeça é Jesus. E para você se encaixar, você tem que se encaixar no corpo, embaixo da autoridade de alguém. E aquele que introduziu Jesus ao ministério disse, manda recado para esse menino. Tinha a mesma idade, quase os dois, era meses de diferença. Manda recado para esse menino e pergunta se é ele. E os seus discípulos vão até Jesus. E no Lucas, no capítulo 7, no verso 20, diz assim, quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outros? Verso 21, naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vistas a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu, volta lá, ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres se anuncia o Evangelho. O que Jesus mandou dizer a João Batista era o que ele estava vendo e que os fariseus viram acontecer. Só que para João Batista essa notícia é motivo de celebração. Quando ele recebe essa notícia lá na cadeia, ele diz, realmente o Messias chegou, a minha obra está vinda. A minha obra é anunciar. João Batista não tem registrado, mas ele poderia falar o que Paulo falou, corri a carreira, guardei a fé, agora minha alma vai ser oferecida em libação. Ele correu a carreira, ele viu aquilo e olhou de uma maneira diferente. Meu irmão, não veja as coisas que estão acontecendo com o olho normal. Isso aqui não é uma instituição humana com estratégias para crescer. Isso é uma instituição divina, onde tudo o que acontece aqui tem propósito profético. Existe poder disponível para testificar a Jesus Cristo. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Existe profecia nesse lugar para milagre acontecer. Aqui não é um lugar para te convencer na tua cabeça, para convencer a você de alguma doutrina A ou B. Aqui é um lugar onde a manifestação do poder de Deus e do Espírito vai acontecer, e você precisa primeiro ter isso em você. Eu só sou habilitado para manifestar o poder do Espírito se o poder do Espírito tem poder dentro de mim, porque aqueles meninos tudo receberam o Espírito Santo lá em João, quando Jesus vai receber o Espírito Santo, aí diz, então vamos lá, vamos arrepentar, vamos pregar. Eles, não saia até que vocês tenham uma experiência com esse Espírito que segure vocês na jornada. Somos muito acostumados a fazer para Jesus. Quantos aqui fazem alguma coisa para Jesus? Você faz? Você prega Jesus no seu trabalho? Não estou dizendo trabalhar em igreja não. Você prega Jesus no seu trabalho? Você fala de Jesus para os seus familiares? Você está fazendo algo para Jesus. Mas a sua principal função não é fazer algo para Jesus. A sua primeira função é estar com Jesus. Você precisa ter experiências. E eu vim essa manhã aqui estabelecer um desejo no seu coração de ter experiências com o Espírito que representa Jesus aqui na terra. O outro, o Alos, aquele que foi mandado para o substituir, aquele que é uma experiência viva da presença de Cristo. Quantos aqui gostariam de ver Jesus?
Não morrer, é ver Jesus mesmo, que Jesus aparecesse. Você saísse assim, tivesse uma experiência com Jesus. Eu acho engraçado que Dudu já bateu na gente o negócio, porque isso é um desejo de todo mundo. Eu queria ver Jesus, eu quero ver Jesus. Se for antes de eu morrer, melhor, Jesus. Porque eu sei que eu vou ver Jesus um dia. Se for antes, vai ser massa, mas também não é necessário. Eu vou continuar fazendo a obra. Mas Dudu já viu, Dudu, meu mais velho, com 3 anos de idade, 5 anos de idade. Cláudia entra no quarto assim. Aí tá lá, mãe, eu estava orando, assim, parafraseando, é ela que sabe contar o negócio bem direitinho, que foi com ela. Ele disse assim, eu estava aqui no quarto, mas Jesus apareceu para mim. Ela, aí a gente segura, né, porque a gente tenta fazer com naturalidade isso, é uma coisa bem normal, né, ver Jesus assim, olha, lógico, normal. Aí ela segurou aquele negócio, aquela excitação, aquele negócio para não fazer uma festa. E foi... Foi, mãe, ele disse que eu devia guardar meu coração e foi embora, ele desapareceu. Né? Aí eu digo, o menino passou na frente, longe da gente. Eu digo que uma geração está sendo preparada que vai dar nó. Te prepara para ver essa gurizada, e para ver o que é que eles vão fazer. Te prepara. Mas aí você queria, quem não quer ver Jesus? Todos nós queríamos ver Jesus. Você tem perguntas que você faria para Jesus. Até um meme famoso é o Jesus do Chosen, dizendo o que é que você faria se visse Jesus. Ele ia dizendo, eu fiz bem, né? Ai, todo mundo chora daquele negócio. Todo mundo tem a sua pergunta que você faria para Jesus, baseado na sua realidade que você tem agora. Não teria? Lógico que tem. Quantos minutos eu vou ter com Jesus? Eu vou poder perguntar o quê? Posso perguntar tudo? Mas deixa eu dizer, ele não partiu e deixou a gente só. Ele deixou o substituto que mora dentro de você. Gente, está em nós. Está em nós. A resposta que você tanto precisa está mais perto do que você pensa. Agora você só é habilitado para fazer algo para Jesus numa medida que você tem revelação de quem Jesus é por dentro. Se você não deixar o fogo queimar, meu irmão, se você não deixar esse fogo arder, se você não tiver experiências com esse Espírito Santo que mora dentro de você. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, abre lá. Eu queria já chamar o grupo de louvor aqui, pode ser? Primeira Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1. Vejo, marca, segura o 1 aí, veja o 9 primeiro. Diz assim, mas como está escrito no 9? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você dá glória a Deus com isso aqui. Você não dá glória a Deus? Porque você conhece a natureza de Deus e sabe que Deus tem algo bom para aquele. O amo é que salva a gente, né? Porque se não tivesse isso, a gente ficava desconfiado com o versículo, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para você. Aí você já fica, opa! Você já começa a colocar os seus atos, né? Na balança. Eita, será que eu vou ter o que eu mereço? Porque o que a gente merece não é bom não, gente. Não chega a Deus com sua justiça própria. Não chega diante dele dizendo, eu mereço a tua bondade e o teu amor. Não, a gente não merece. É sem merecimento. É por causa do amor que foi manifesto em Cristo Jesus, que agora a gente tem acesso a coisas boas. E por causa de Cristo eu chego diante de Deus com confiança, com ousadia, por causa do sangue, para receber graça. Graça é favor não merecido. É receber exatamente o que eu não merecia, e Ele vai me dar. E a Bíblia diz, não é com seus sentidos, nem olhos, nem ouvidos, nem jamais penetrou. Não é na nossa humanidade que a gente vai conseguir entender o que Deus tem para nós. Não é no nosso intelecto, não é no nosso saber, não é na nossa relação natural com Deus. A gente precisa de algo mais profundo, porque o nosso natural não tem acesso a Deus. Mas o verso 10 diz, mas Ele nulo revelou pelo seu Espírito. Na versão a mensagem diz, o Espírito Santo, não satisfeito de ficar na superficialidade de Deus, Ele mergulha no mais profundo do seu ser,
para trazer revelações para mim e você de quem nós somos. O relacionamento com o Espírito Santo, sim, a gente vai conhecer a Deus, mas antes de tudo a gente vai se conhecer em Deus. Porque, meu irmão, dizer que eu vou fazer um relacionamento com o Espírito Santo e eu vou ficar especialista em Deus, é impossível. Quão insondável é Deus. A Bíblia fala de anjos que estão à frente de Deus e por toda a eternidade que eles foram criados, eles estão diante de Deus dizendo: Santo, Santo, Santo. E alguns acham que eles são meio anjo MP3, né? Colocou lá uma programação e eles ficam lá no automático: Santo, 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 no automático. Mas a grande realidade é que eles estão diante de Deus por toda a criação, pelo tempo que foram criados, estão diante de Deus. E quando Deus se move, revela algo que eles nunca viram. Desde que foram criados, estão lá não sei há quanto tempo, mas Deus se move, eles veem algo de Deus que é uma novidade e fazem: Santo, Santo, Santo. E Deus se move de novo e eles: oh, Santo, Santo, Santo. Deixa eu dizer um negócio, a gente não vai virar especialista de Deus, porque Deus é insondável, meu irmão. Você não esgotou tudo que você conhece de Deus ainda. Você sabe, pode ter provado da bondade de Deus, mas deixa eu dizer um negócio, Ele é muito melhor do que o que você já provou. Ele é muito melhor do que você já provou dele. Existe algo porque Deus é bom, porque eu provei da bondade? Não, Ele é bom porque Ele disse que Ele é bom. E se uma coisa que Deus está comprometido é com a sua palavra, a nossa experiência ainda é limitada para manifestar quem Ele é na sua essência completa. E a gente vai permanecer. Então, conhecer Deus é uma jornada, ok? Conhecer e prossiga a conhecer. Mas deixa eu dizer, nessa jornada a gente vai ver como a gente é nele. Sabe a maior surpresa que a gente vai ter? É ver como Ele nos vê. Porque nós nos definimos pelo que o natural mostrou que a gente é, até onde a gente pode ir. Você é um conjunto dos seus sucessos e fracassos. E o fracasso fala muito. Aquilo que você tentou e tentou e tentou e nunca conseguiu, meio que define. Coisas bestas. Você sabe que açúcar não faz bem para você, mas você continua comendo açúcar porque eu não consigo deixar. Já tentei. Coisas bestas definem quem a gente é. E a gente é altamente definido pelo natural. E o natural já mostrou para o A mais B que você não consegue realizar sonhos e projetos que estão no seu coração que não são seus, mas Deus colocou lá. E você se acha: mas rapaz, por que eu fazer isso aí? Eu sou tão limitado. Eu sou tão pequeno, tem tanta gente melhor do que eu. E nesse relacionamento Deus quer revelar quem você é realmente nele, como Ele te vê, como Deus te vê. Será que Ele está pedindo algo da gente que a gente não pode dar? Ou será que Ele está tendo uma perspectiva nossa que a gente ainda não tem? No verso 1 diz: irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei de palavras eloquentes, nem de sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo e aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Na versão A Mensagem, se vocês me permitem, na versão A Paixão, se vocês me permitem, diz assim, ó: porque quando eu estive com vocês, eu estava determinado de ser consumido inteiramente por um tópico somente: Jesus e este crucificado. Por que crucificado? Porque é na cruz que começa a nossa história. Por que você celebra Jesus, a morte de Jesus na ceia, e não a ressurreição? Não seria muito bom que eles celebrem a minha ressurreição? Não, a gente celebra a morte, a gente anuncia a morte, porque é na morte de Jesus que começa a nossa história.
A sua história começa na morte de Jesus, porque a morte de Jesus te abre a possibilidade de ser aqui na terra o que você não conseguia na sua própria força, no seu próprio poder, mas agora, pelo sangue de Jesus, a habitação do Espírito, a profecia sobre a sua vida, você há de cumprir cada palavra. E ele continua na paixão, ele diz assim: e eu estive em pé diante de vocês, me sentindo inadequado, agora cheio de reverência a Deus, e com tremor diante do senso da importância das palavras que saem da minha boca. Que Deus possa te usar de uma maneira tão poderosa e sobrenatural, que você vai falar coisas que vai gerar dentro de você um temor enorme da importância de cada coisa que sai da sua boca. A Bíblia fala sobre palavras frívolas, que a gente vai dar conta. Não permite que a tua boca saia palavras frívolas. Permite só que da tua boca saiam verdades eternas em Deus. O que Paulo falava, ele ficava maravilhado. Ele dizia: meu Deus, só podia ser você. Aí está no meio de uma situação como essa e declarar palavras tão ousadas, tão verdadeiras, que não passam. Que a gente possa se estabelecer numa verdade eterna de uma maneira tão forte, meu irmão, que o natural perde a influência em você. O natural não tem força mais para me definir. Meu irmão, o natural já disse que eu não podia muitas vezes. E eu fico... mas pastor, você está convencido que você pode? Meu irmão, só Deus. Para pegar um caba com voz de taquara rachada, porque é feia, e de língua presa, para colocar e anunciar o Evangelho. Tem tanta gente com voz de radialista aí, por que ele me escolheu? O mundo já me provou por A mais B que eu não sou apto, eu não sou capaz, eu não sou digno. O mundo já quis me delimitar assim, mas eu não me rendo ao que o mundo fala sobre mim. Eu me rendo ao que Deus fala e comunica ao meu coração. Eu me rendo por esse fogo do Espírito que me faz anunciar a palavra, mesmo assim, feio de se escutar, mas cheio de poder, para aquecer o seu coração, para encontrar espaço dentro de você e para mudar a tua história, meu irmão. Não por mim, mas o Cristo crucificado falando através de mim. Saia daqui convencido do seu senso de importância em Deus. Ele vê você de maneira diferente que o mundo te vê. Você só vai mudar a sua fonte. Eu me recuso a ser definido pelo mundo. Eu sou definido pelo que Deus fala ao meu respeito. Você pode ficar de pé um pouco? Minha mensagem e minha pregação foram muito mais que argumentos persuasivos de sabedoria humana. Humanamente eu sou incapaz de te convencer, mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E a ministração que nós temos feito é de demonstração do Espírito e do poder. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Chicalaba. Isso. Tem uma porção dos céus para a tua vida agora. Tem algo sobrenatural. Existe uma mão maior do que a minha sobre a tua cabeça agora. Só recebe
Existe algo dos céus sendo derramado sobre a sua vida. Planos, propósitos, existe algo divino sendo acendido dentro de você. Um fogo queimando, um fogo queimando. Deixa esse fogo queimar, deixa esse fogo queimar. Existe algo queimando dentro de você agora. Só recebe, só recebe, só recebe, só recebe. Diz assim: eis-me aqui, Senhor. Diz assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faz essa oração. Diz assim: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu respondo a Ti. Eu respondo a Tua palavra. Eu respondo aos Teus planos para a minha vida. Faz essa oração. Diz assim: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Sou eu sim, sou eu sim. Eu sou convencido pela Tua palavra. Eu sou convencido pela Tua visão. Eu sou convencido por aquilo que Tu fala ao meu respeito. Eu tudo posso. Eu tudo posso. Eu tudo posso. Eu posso suportar. Eu posso avançar. Eu posso continuar. Eu posso. Eu tudo posso. Eu tudo posso. Eu tudo posso. Eu tudo posso. Tudo que se levanta contra mim é passageiro, mas a Tua palavra é eterna. Ela não vai passar. Ela é um lugar de abrigo forte. Tudo posso. Eu 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 tudo posso em Ti, Senhor. Eu tudo posso em Ti, Senhor. Aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Que palavra abençoada que você acabou de receber, hein? Eu tenho certeza que você foi edificado. Por isso, compartilhe já, mande para alguém, mande para um parente, porque essa palavra pode salvar alguém nesse momento. E se você estiver aqui em Orlando ou na região, o nosso endereço está na descrição. Venha nos fazer uma visita, você não vai se arrepender. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Acione o sininho, acione a campainha, acione qualquer coisa aí, mas não deixe de participar e receber desse lugar aqui que Deus tem ministrado tantas palavras, que tem transformado e alcançado tantas pessoas. Isso mesmo, seja edificado na prática dessa palavra. Bem-vindo ao Verbo da Vida, Orlando. Bem-vindo à Palavra da Fé.